Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um ExpoConcast aqui diretamente de Franca. Cara, tá bombando o evento aqui, mais de 1.500 pessoas, tá? Vocês estão ouvindo aqui o barulhinho, é o pessoal aqui atrás visitando os estandes dos nossos expositores, mas muito legal. Bom, mais uma vez aqui, hoje recebendo com o maior prazer o Bruno Leite do Bling e o Daniel Hiraoka. Bicho. É igual meu nome, cara. A gente tem os nomes difíceis. Eu quando falo Scriptlite, cara, Seu é pior. É pior. É um pouco difícil, porque, né? não, no telefone ainda é pior, porque eu tenho que ficar soletrando, porque senão a pessoa esquece. Que é diretor da Marani, que é moda feminina e pijamas também. Acho que é uma confecção de moda feminina e pijamas. E a gente vai trazer um pouquinho aqui de dicas, eu acho. Vamos falar de um pouquinho de Black Friday, de varejo. Acho que é uma coisa bacana. E talvez a primeira pergunta eu vou trazer para você, Bruno, que acho que é... Como é que... Quando a gente fala de Black Friday... Vamos falar, Black Friday e final de ano, né? Estamos falando de Natal também, são acho que talvez os dois grandes picos aí do varejo, quando a gente fala de segundo semestre principalmente. Por que é tão importante um lojista se planejar e não deixar tudo para a última hora? É aquele cara que chega novembro e ainda está planejando o Black Friday, que é daqui a uma semana. Claro, com certeza. Primeiro, obrigado, Pedro, pelo convite aí, por proporcionar esse momento bem interessante da gente conseguir trazer um pouco de ideias, trazer um convidado aí que tem uma operação real, que usa o nosso sistema, então tá no dia a dia. Tem as dores, né? Tem as dores, exatamente. Então é muito, muito legal isso da gente estar conseguindo trazer esse tipo de informação para pessoas que estão aí no dia a dia e querem dicas, né? Querem sair do outro lado, ter uma forma aí de agregar muito no dia a dia deles. Ótimo. Então, um dos pilares que a gente mais entende ali da Black Friday é você ter a gestão totalmente na sua mão, né? O controle da tua empresa. Principalmente porque quando você tem picos de vendas, se você não está com uma estrutura no dia a dia já toda feita ali, com certeza você vai ter penalidades. Hoje os marketplaces, a gente sabe, exigem vendas que você entrega no mesmo dia. Então, é muito importante o empreendedor ele tá já com a estrutura dele montada, e o Bling ajuda muito nisso, principalmente nos cadastros de produto. Então você ter lá todos os seus cadastros exportados nos marketplaces. Então, fazendo uma gestão centralizada de estoque, você não vai ter riscos ali de ter uma ruptura de estoque. Esse é umas dores mais cruéis que existem para quem vende em marketplace, é você vender um produto sem ter. Porque aí você vai ter que negociar com o seu fornecedor, ou você vai ter que entrar em contato com o cliente, falar que você não vai conseguir vender, e ainda mais num pico de vendas, igual uma Black Friday, a gente sabe que tem vendas agora 9/9, 8/8, então assim, se esses dias você não tem uma estrutura para atender uma forte demanda, se você vai correr ali um risco sério de ter penalidade, às vezes você nem conseguir mais vender naquela plataforma. E essa semana mesmo a gente teve o 15/9, né? Que é o dia do cliente, né? Exato. Que aí a galera já faz semana do cliente, já vira... o Black Friday não é mais um dia, né? Agora virou o mês inteiro, né? Exato. Black November agora, né? E até aproveitando essa parte de planejamento, Daniel, primeiro entender a Marani, quanto tempo tem, desde quando no digital, e aí entra, depois desse ponto, quais as situações que você já passou aí de mau planejamento e que apertou e que você teve, né? Como a gente estava falando agora de se planejar para um Black Friday, se planejar para uma data sazonal. Como é que você aprendeu isso aí tudo nesse meio do caminho aí? Então, primeiramente, prazer também estar aqui. A Marani, ela existe desde 2013, então ela é uma confecção, a gente vendia no offline, e aí na pandemia a gente fez a migração para o online, né? Então, de 2020, né? Acho que passou tão rápido, 19, 20, a gente está no online aí. E falando sobre essas dificuldades ali, pensando no que a gente sofreu no começo, acho que foi muito do que o Bru falou lá na parte de falta de gestão dos produtos. E aí na primeira Black, eu lembro, foi bem o que você falou lá, assim, planejamento na última semana, a gente não sabia o que ia fazer e não tinha noção também, acho que a experiência conta muito, então a gente não tinha noção de se ia vender 10% a mais, 50%, 100% a mais.
Então aconteceu, acho que é o padrão ali. Ficamos sem cobertura de estoque, vendemos o que não tinha. Óbvio, conseguimos cumprir com tudo lá, mas assim, deixamos de queimar, né, de vender uns produtos que estavam parados. Então acho que essa falta de gestão no começo ali, por não entender, né, por completo a ferramenta ali, acabou atrapalhando um pouquinho. Como é que o Bling hoje pode ajudar, Brunão, a prever isso? Eu acho que é um dado importante que o Daniel traz, que é essa questão da previsibilidade. Como é que o Bling ajuda hoje o empreendedor, o lojista, e aí ele, independente do tamanho dele, ele tem que ter esse controle. Como é que a gente consegue, talvez, sugerir isso para o nosso cliente, para o nosso espectador que está vendo aqui, que está começando uma operação? Legal. Isso daí a gente hoje encara um dos principais hoje recursos dentro do Bling, que é você conseguir previsibilidade para o cliente. Então, como dentro do Bling você tem todos os dados, e hoje dados é uma das coisas mais importantes para o próprio negócio, para estudo de mercado, o Bling hoje ele centraliza todos os pedidos, todos os clientes e todos os produtos. Ou seja, se você juntar isso daí, você vai conseguir ter uns insights muito grandes. E o Bling tem um recurso chamado Meu Negócio, que ele é um dashboard todo orientado a gráficos, curva ABC. Então ali você consegue tanto prever um tempo que um estoque vai durar, quanto você ter ali, quanto tempo, a quantidade de produtos que você precisa comprar. Excelente. Então, tanto uma sugestão de compra, quanto uma previsão de estoque. Então, dados assim que você consegue ali tomar decisões muito importantes dentro do seu negócio. E com esses dados, Daniel, e quando a gente fala no dia a dia, né, desafio de equilibrar estoque, a gente sabe que hoje o estoque acaba sendo um ponto super importante, porque é o que você falou, a vende, né, quando você não se programou, vendeu, você não tinha, você teve que produzir, talvez a vantagem de ser uma confecção é você conseguir talvez trazer isso para dentro de casa e resolver de uma maneira mais rápida, mas mesmo assim você ainda acaba perdendo, né, um certo tempo. Mas na prática, como é que você consegue gerir esse estoque sem perder mercadoria, sem encalhar? Como é que você está usando esses dados até que o Bling pode trazer para você para uma melhor assertividade do teu estoque? Então, lá na nossa operação, então assim, o pessoal fica muito de olho ali na curva A, né, nos produtos que mais vendem. Então, esses produtos, a gente tem um olhar muito de não deixar faltar o estoque. Então, a gente fica olhando lá qual que vai ser a previsão, quanto tempo vai durar no estoque. Então, aí o Bling, ele nos ajuda ali, porque dentro do meu negócio, a gente consegue olhar lá os 10 produtos que mais vendem, sei lá, os 20 que mais vendem e quanto tempo vai durar. Então, para a gente que é confecção, isso é importante, porque eu tenho o meu tempo de produção. Então, assim, eu já consigo olhar lá e aí prever, né, que aquele produto vai durar 20 dias. Então eu já consigo adiantar e organizar a minha produção para que eu faça essa produção a tempo e não fique sem estoque. E o contrário também. Eu consigo olhar os produtos que não estão vendendo. E aí também tomar uma atitude. Cara, vamos, agora no exemplo da Black Friday, vamos queimar eles, vamos fazer uma ação. Então, com os dados eu consigo tanto não deixar faltar o que mais vende, quanto também tirar do estoque, né? Porque não adianta o cara estar no estoque, eu preciso de dinheiro no bolso para poder trabalhar. Estoque parado é dinheiro parado completamente, né? Então, eu acho que o grande ponto que vocês trazem, e aí para mim talvez o calcanhar de Aquiles é isso. O empresário ele precisa entender, ainda mais quando ele não tem, você ainda tem a produção, mas quando você não tem a produção qual o tempo de recompra desse produto? Se eu sei no teu dashboard, através lá do meu negócio, do Bling, que o estoque está acabando e eu tenho, sei lá, 1 mês para esse produto voltar, cara, eu já vou fazer um pedido de compra e já consegue fazer a sugestão como você comentou no meu negócio. E uma compra muito mais assertiva, né? Perfeito. Porque Perfeito. Você vai acabar não colocando produtos lá no teu estoque, que é o dinheiro físico, como você mesmo comentou, que é o dinheiro parado ali. Então você acaba tendo um problema no teu fluxo de caixa se você comprar errado. Então, você vai ter o produto certo na hora certa. E o meu negócio vai ajudar muito nisso. E para complementar ali, comprar a quantidade certa. Porque aquilo lá, eu preciso comprar 10, 20, 100, quanto, 200. Né? Quanto eu vou então, comprar, o Bling, né? ele me ajuda nisso também. Porque ele fala ali, cara, você precisa comprar 40 peças, 100 peças de cor, tamanho. Então, ele vai bem mais assertivo, bem até na quantidade. Exatamente. E é legal porque você não compra no achismo, né? Antigamente, e você vai entender muito bem, eu trabalhei no mercado de moda lá no Rio também, então... vamos fazer a coleção. E aí? Era tudo aposta, né? Era muito aposta. Você não tinha tanto dado, né? Você olhava, você viajava para pegar a coleção. Ah, legal, vamos fazer esse tipo de roupa, tal. E aí, beleza, é aposta. E aí chegava no ponto de ver, encalhou, e agora, né? O que eu faço com esse negócio?
eu acho que talvez um dos grandes pontos que eu entendo no varejo como um desafio. E o outro, eu acho que não menos importante, é precificação. Acho que é uma coisa bacana que a gente pode trazer. Promoção, o que promocionar, como precificar, qual margem, como é que está a minha margem. Eu acho que são dados que hoje são muito relevantes, porque quando a gente voa na linha final ali do nosso DRE, é o que vai fechar a conta, é o que vai trazer um valuation melhor para a nossa marca, né? E óbvio, e a lucratividade. Como é que a gente traz isso dentro do Bling para ajudar o empreendedor na parte de precificação, que eu acho que hoje tem poucas ferramentas no mercado que ajudam talvez tão bem quanto vocês têm nessa previsibilidade também. Muito bom. Hoje a gente trabalha ali com um dado muito interessante, que é a margem de contribuição, né? Que é o lucro bruto que sobra depois de tirar todas as taxas que os marketplaces cobram, pagamento, gateway de pagamento, frete, custo mesmo do produto. Então, hoje a gente trabalha ali, até você consegue colocar ali por canal de venda. Então, às vezes, é super interessante você olhar, porque às vezes você está vendendo super num canal, por quê? Você está com um preço muito baixo e não está te sobrando margem. Então, o Bling traz isso muito claro e ajuda o cliente a não ter um problema ali a longo prazo, né? De ali uma falta de recursos depois, né? Porque as vendas acontecem muito rápido. Vamos supor que você entra numa Black, você entra numa promoção ali e você entra sem margem, isso vai te dar um problema muito grave lá na frente. Então, o Bling ele tem muito cuidado em relação a isso e traz dentro do meu negócio também esse recurso que acaba ali com muitas dúvidas até de precificação, de como você melhorar ali a performance de cada canal de venda que você tem. E esse ponto é importante, aí vou trazer até puxando essa informação que você trouxe de canal. Como a Marani trabalha hoje a multicanalidade e como é que você diferencia em épocas sazonais aí de alto movimento, de alta coleção? Como é que vocês fazem isso nesse monitoramento e até de precificação dos canais? Eu acho que isso é um ponto importante também. A gente fica muito de olho na margem de contribuição, né, e no markup que a gente tem em cada canal. Que é bem o que você falou lá, assim, falando de marketplace, toda hora tem uma promoção nova para você entrar. Então, assim, com a margem de contribuição e o markup, eu sei onde eu estou ganhando mais, onde eu posso ser mais agressivo na promoção e onde eu já estou no limite. Então, eu uso muito, óbvio, a gente tem a precificação lá, né, na hora de formar o preço do produto, mas ele varia muito, porque você sobe o produto lá e é o que eu te falei. Entrou promoção, 9 do 9, você vai entrar em algumas promoções e não sabe como está o resultado. Tem que tomar cuidado para não se perder, né, cara? Exatamente. Então, se você, com essa visão que o Bruno comentou ali, por canal, você consegue olhar, esse mês eu vendi muito mais no Mercado Livre, mas meu markup está muito mais baixo. Minha margem de contribuição está mais baixa. Então, eu me baseio muito na margem de contribuição e o markup olhando por canal. E aí, isso fala, em canal diferenciado. Cada um, o que está trazendo. Cara, isso é muito importante, que eu acho que é uma dica para todo mundo que está nos ouvindo aqui, porque às vezes você olha o canal Marketplace como um todo, e não pode, porque é o que você falou, às vezes tem o Mercado Livre fez uma promoção que você entrou e baixa a tua margem de contribuição. Se você olha no todo, cara, você provavelmente você vai estar perdendo dinheiro em alguma dos outros canais, né? Então, cara, fica a dica aí, eu acho que é importante para quem está começando e para quem está tentando vender aí nos marketplaces ou em outros canais. Falamos de preço, falamos de estoque. Vamos falar de um tema muito bacana que é logística. Logística, que é talvez o Brasil. Eu uma vez ouvi numa palestra do João Adib, do Grupo CIMED, eu sempre cito isso. O Brasil ele é movido de 1000 Brasis diferentes, né? Então a gente está falando aqui de Franca, estamos falando de São Paulo capital, estamos falando de Rio de Janeiro capital, mas quando chega para entregar em determinados lugares que você tem dificuldade, até tem que ir de barco ou tem que ir de outro tipo de veículo, a gente tem esse desafio também do empreendedor em relação à entrega, principalmente quando a gente fala de um Black Friday, que você entope correio, entope transportadora. Como é que a gente consegue, quais são as dicas que o Bling dá pro varejista? Como é que vocês tratam isso dentro de casa durante eu estou falando de Black Friday e Natal, porque eu acho que são talvez os maiores movimentos hoje de venda que a gente traz hoje no varejo. Como é que o Bling traz isso, não só para o varejista, mas também dentro de casa? Como é que vocês tratam isso? Legal.
Dentro do Bling, a gente faz parte do grupo LWSA, e a LWSA ela é dona de uma empresa chamada Melhor Envio, que hoje é um parceiro de dentro de casa nosso, que a gente oferece para os nossos clientes com condições especiais, com gestão ali até de operação. Então tem um gestor para cada uma das integrações que são colocadas. Uma vez que você está dentro do Bling, você tem o Melhor Envio, que é o que a gente oferece hoje, o que a gente mais ali está trabalhando com uma parceria para que isso seja muito democrático para os nossos clientes. A Melhor Envio, ela é um hub, nada mais do que um hub de várias logísticas. Então, quando, por exemplo, o Daniel tem lá na Mariane o site dele e ele coloca as opções para o cliente dele escolher qual que é a logística. Tem cliente que vai optar por um preço melhor. Às vezes ele não quer prazo. Tem cliente que vai optar por um prazo mais rápido. Então ele não vai ligar para preço. Então o cliente do cliente Bling acaba escolhendo a logística. Essa logística ela tem integração do Bling. Então para o Daniel lá na operação dele fica muito claro e rápido para ele emitir uma etiqueta de logística. Ele já consegue fazer uma emissão de etiqueta junto com a nota fiscal. Então ele imprime tudo ao mesmo tempo. Isso vai dar uma velocidade muito grande para a operação dele num acúmulo de vendas, por exemplo. Ele vai conseguir imprimir todas as etiquetas juntas ali ao mesmo tempo, muito mais rápido do que se ele tivesse sem integrações. Então, por o Bling ser um ERP, um sistema de gestão com integrações com várias outras empresas, como o Melhor Envio, por exemplo, ele vai viabilizar para ele essa operação muito mais rápida. Falando da tecnologia e na Marani, o que vocês preparam para atender melhor logisticamente falando, né? Óbvio que não estou aqui entrando no pós-venda, esse é o próximo tema. Guarda, porque tem... Mas como é que vocês fazem internamente essa parte, até de processo de picking, packing, de preparação, e aí, óbvio, depois a escolha da transportadora, usando Melhor Envios, como vocês devem estar usando também. Como é que vocês preparam isso dentro de casa? Legal, acho que é muito o que o Bruno falou ali, a gente dá algumas opções para o cliente e aí, né, o cara quer mais preço, mais velocidade, mas falando em organização dentro da empresa, assim, algo que a gente colocou e aí o Bling acho que atende bem legal é o checkout de pedidos. Então a gente consegue ali automatizar e assim deixar muito mais assertivo a separação de pedidos. Então até quando a gente colocou lá atrás, né, foi nos informado para colocar o checkout, eu tava com medo de colocar um processo a mais e ficar mais lento. Então antigamente o pessoal pegava a nota, a etiqueta, ficava olhando um por um, colocava, causava erro e demorava mais. Quando a gente colocou o checkout, a gente praticamente zerou os erros, porque a gente precisa bipar uma peça por vez para que a etiqueta de transporte seja liberada. Então assim, lá na Marani, o que a gente faz? Todos os pedidos passam pelo checkout do Bling, a gente faz o picking dos produtos, depois a gente faz o checkout para poder enviar. Então isso, cara, assim, ajudou demais. Processo, né? Processo. Quase zerou os erros e a gente não demorou mais para fazer isso. E aí, aproveitando, já que já estamos falando de processo, e pós-venda, o que a Marani faz diferente? Hoje a gente fala de um cliente cada vez mais exigente, né? Ainda mais mulher, que a gente sabe que quando compra aquele produto, quer aquele produto, já é o objeto de desejo, né? Como é que vocês hoje tratam o cliente pensando nesse pós-venda, retorno? E aí, óbvio, o que todo mundo, né, todo varejista almeja, que é o LTV, o maior tempo dessa cliente perto de vocês. Como é que vocês hoje estão tratando esse assunto de jornada completa do cliente perto da marca? Legal. Acho que primeiro ali a gente tem uma preocupação muito grande de que a compra da pessoa seja feita da forma correta. O que eu quero dizer lá? Então todos os produtos têm lá as dimensões certinha, comprimento, largura, então isso já facilita ali com que a gente não tenha, com que a cliente compre errado. A gente deixa um canal muito fácil ali para ela entrar após a compra, para entender se você escolheu o G, aqui é esse tamanho mesmo, tá tudo certinho, é isso que você quer, beleza, maravilha. Terminando o processo, a gente faz o acompanhamento lá da logística, ver se chegou tudo certinho. Óbvio, né? É o que você falou, estamos em vários Brasis, então às vezes dá problema na logística. Então o que a gente faz é deixar, a gente fica prontamente lá para atender, precisa fazer uma devolução, reenviar a peça, então acho que isso é super importante.
E a gente, né, tem o costume de ali ter um prazo, cada cliente tem o seu tempo de venda e chamar, dar um oi, ver se está tudo bem, se a compra foi tudo certo e oferecer novos produtos. Importantíssimo, acho que cada vez mais, né? Acho que esse ponto é relevante, ainda mais quando a gente fala de uma Black Friday, né, Bruno? Que, como é que a gente consegue trazer esse cliente e como é que o Bling pode ajudar também nessa parte de ajudar nessa recorrência e trazer esse cliente da Black Friday para não ser só o cliente da promoção, né? Sim. Hoje o Bling ajuda nessa estrutura até para você conseguir conferir se o produto que a pessoa enviou é o produto correto. Ele tem muitos empresários que a gente vê hoje, quando começa no marketplace, começa no e-commerce, acaba nem dando conta que não emite uma nota de devolução, por exemplo. O Bling, a partir do momento que o produto voltou lá para o teu depósito, você conferiu que aquele produto está correto, você pode fazer uma devolução, uma nota de devolução, isso com um clique o Bling consegue viabilizar e te deixa ali até salvando um pouco de dinheiro ali no final do mês. Agilidade, né? Agilidade. Então, o produto já voltando para o estoque, se já tem chance desse produto vender novamente, uma vez que o produto voltar para o estoque, o Bling já vai avisar todos os outros canais de venda. Se você compartilha o teu estoque com loja física, por exemplo, você também já vai conseguir deixar aquele produto disponível novamente para venda. Então, salvar ali, principalmente para não ter ruptura de estoque e fazer a estrutura completa do e-commerce da pessoa. Cara, o nosso podcast só tem 25 minutos, cara, mas era um podcast para a gente falar aqui 1 hora, né, no mínimo. Mas aí, primeiro eu queria agradecer, Bruno e Daniel, por vocês estarem aqui nesse tempo com a gente. E aí eu queria, nesse 1 minutinho aí de cada, talvez, dicas para esse final de ano aí, para um Black Friday. O que vocês sugerem, o que vocês podem dar de dica para quem está começando, para quem está passando o primeiro Black Friday e que, né, de quem já passou um aperto num Black Friday. O que vocês podem trazer aí nesse minutinho final, aí 1 minutinho de cada, aí como uma sugestão para quem está assistindo a gente aqui no nosso podcast? Legal, posso começar? Por favor. Então, mais que eu gostaria de deixar a mensagem, assim, muita gente pergunta pra gente, quando começar a ter uma estrutura de um RP, colocar um sistema de gestão, eu sempre respondo, né, assim, o quanto antes. Então, quanto mais você começar estruturado, menos problemas você vai ter futuramente. Uma hora você vai precisar. Então, por que não começar o quanto antes? Né? Não esperar colapsar, né? Não esperar colapsar, porque aí depois a dor é muito maior. Porque aí você vai ter, né, que fazer todas as integrações novamente, enfim, o trabalho é um pouco maior. Não que seja impossível, mas ele é maior. Então, começar o quanto antes, ter ali a operação o mais redonda possível, mais enxuta possível, para que você consiga escalar e o operacional não ser um problema. Na verdade, o operacional tem que ser uma consequência do que você está fazendo lá, que é a venda. Perfeito. Daniel? Eu acho que complemento lá, pensando ali, o cara que está começando, de novo, o cara que está começando quer vender, né? Mas para ele vender, ele tem que estar estruturado, ele tem que ter estoque, ele tem que saber qual produto que ele pode dar desconto ou não. Então, assim, não olhar só na venda, né? Olhar para ter um cadastro direito, olhar a sua margem de contribuição, que a gente vê muito empresário ali, pô, tirei 200 pedidos, 400 pedidos, você ganhou quanto? Qual que é a sua margem? Você entrou na produção? Então, assim, tomar muito cuidado com a margem de contribuição, óbvio, a gente precisa vender para ter margem de contribuição, mas assim, não adianta só vender. Então olhar, usar as ferramentas do Bling, do RP que você tem lá, para usar para ver se você está com markup bom, uma margem de contribuição legal, para também sobrar o dinheiro no final do mês. Né? A famosa, não é a venda por venda, né? Eu acho que a venda por venda acabou muito há alguns anos, principalmente depois da pandemia. Eu acho que esse assunto meio que mudou, exatamente olhando muito mais margem de contribuição. Bom, mais uma vez, Bruno, Daniel, queria agradecer a presença de vocês aqui, não só no evento, mas também esses minutinhos, esses 25 minutos que a gente tem aqui, que passa muito rápido, mas queria agradecer vocês. E esse foi mais um episódio do Expom.com-Cast, e de novo com o Bruno e com o Daniel aqui trazendo grandes insights, com o patrocínio agora da Bling, e que eu espero que vocês possam compartilhar, seguir a gente e vir aqui para o nosso próximo podcast. Um abraço, pessoal. Obrigado.